Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, verso de número 45. É o tema, né? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 45. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Toma o seu assento, dando uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, como eu não tenho muito tempo para fechar a Bíblia, é bem rápido o que eu quero dizer aqui nessa noite, porque a mensagem da noite já foi entregue assim na minha visão. Essa peça foi a melhor mensagem que eu ouvi até hoje em toda a minha vida. Irmãos, a história de um jovem que essa Bíblia Sagrada nos narra agora é a história de um jovem chamado Davi. Eu quero arrancar a sua atenção nesse momento, pedir total atenção para você entender esse pouquinho de palavra. E diz a Bíblia sobre a história dele que ele era um jovem nesse momento a qual Deus escolhe ele. Deus decide agora pegar ele. Deus decide agora de um dia para o outro transformar a sua vida. Deus decide agora de uma hora para outra fazer com que ele venha conquistar grandes nações. Esse era Davi. Quem era Davi a fundo da história? Davi a fundo da história é um jovem. Por cima ele era um jovem como qualquer um jovem. A fundo da história ele era um jovem desprezado pelos seus irmãos. Ele era um jovem desprezado pela sociedade. Ele era um jovem até mesmo desprezado pelos seus pais. Ou porque era pastor que ele era desprezado pelos seus próprios pais. A Bíblia não nos diz isso. Se você ler a Bíblia corretamente, quando o teu pensamento para funcionar, você vai entender que até mesmo pelos seus pais ele era desprezado. Que parte é essa, pastor? Que eu ainda não li. Diz a Bíblia que agora Samuel, o profeta Samuel, vai na casa dele, porque Deus convida o profeta Samuel. E no capítulo 16 está escrito bem claro: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Eis o teu vaso de azeite veio, enviar-te ele à casa de Jessé o belemita, porque dele os teus filhos escolhi um para ser rei. Diz a Bíblia que agora se passa 7 irmãos, porque Samuel entra, olha pela aparência, e pela aparência ele tinha escolhido o mais belo, ele tinha escolhido o mais bonito, ele tinha escolhido aquele que era mais forte. E Deus agora não escolhe aquele que era mais forte. E agora Deus convida ele a perguntar se acabaram-se os jovens. Quando pergunta se acabaram-se os jovens, o seu pai, ao invés de responder, ainda falta o que está trabalhando, ainda falta o que está debaixo da minha obediência, ainda falta o que está fazendo aquilo que eu mandei, ainda falta o mais trabalhador. Não, ele frisa simplesmente outra palavra: acabaram-se os jovens. Sim, ainda falta o menor. Que menor é esse? Eu acho que ele olha para ele com olhar de mesmo, porque diz para ele: ainda falta o pequenino, ainda falta o menor. Por que ele era o menor? Porque os outros irmãos eram homens de guerra, porque os outros irmãos eram homens que estavam acostumados a lutar, porque os outros irmãos eram modelos fotográficos, porque os outros irmãos eles eram homens fortes que mostravam todo o seu abdômen e conquistavam menininhas por aí. Esses eram os irmãos de Davi, que conseguia levantar a lança, que conseguia levantar o escudo, que conseguia levantar a espada, que conseguia andar com uma armadura. Mas Deus naquele momento não estava procurando aquele que conseguia levantar a espada, aquele que
pergunta: acabaram o seu jovem? Ele diz: ainda falta o menor. Mas o que é que o menor estava fazendo? O menor ele estava no campo, passando sufoco. O menor ele estava no campo, cuidando das ovelhas, fazendo aquilo que o seu pai determinou para que ele viesse a fazer. O menor estava agora ali, preparado para tudo que viria contra ele. Diz a Bíblia que um dia estava Davi deitado sobre a grama, e ele ditou agora uma palavra que ele acompanha a nossa vida por onde quer que nós andamos. É uma palavra simples, mas que mexe com a vida de qualquer um ser humano, que é a simples palavra: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, que mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Mas ainda que o gigante se levante, porque ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos que me desprezam. Mas eu quero que o Senhor use a minha cabeça com óleo, porque o teu cálice se transforma sobre a minha vida, e certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele queria dizer: pode vir o urso, pai, eu vou habitar na tua casa. Pode vir o leão, eu vou habitar na tua casa. Pode vir o gigante, eu vou habitar na tua casa. Pode me desprezar, mas eu vou habitar na tua casa. Pode falar mal de mim, mas eu vou estar na tua casa, porque a tua presença é muito maior do que alguém pode imaginar. Já que tem algum freador, por gentileza, chacoalha a mão e adora a Deus, porque Ele está aqui. Que a sua mão potente me gigante sobre a tua vida, tu derrubarás gigante. Todo mundo sabe que todos os que estão aqui dentro já pensaram em desistir. Davi também. Todo mundo sabe que todos que aqui estão já pensaram em parar, jogar tudo para o alto. Olha lá, existem pessoas que têm vozes bonitas, como a nossa irmã Galinha, como todos que estão aqui, como o nosso jovem Mateus. Quantas vezes já não quiseram parar de louvar por causa do desprezo? Quantas vezes já não quiseram parar de caminhar por causa do desprezo? Uma vez estava eu conversando com um amigo que eu gosto muito, e ele me abraçou com uma lágrima nos olhos e disse: eu tenho que parar de pregar. Eu disse: por que é que você tem que parar de pregar? Porque eu estou vazio, eu já não consigo mais me encher para passar para os outros, e eu cheguei em casa agoniado com aquela história, e eu falei: Deus, o que é que eu faço? Deus, se encha, porque você cheio, você pode compartilhar com quem está do teu lado. Se encha, porque quando você estiver cheio, o seu irmão estiver caindo, você pode pegar a mão dele e dizer: eu estou contigo para o que deve é, estou contigo para o que você vai passar, porque a tua luta é a minha luta. Nós juntos vamos derrubar muitos gigantes por aí. É difícil na história de um jovem, dentro de casa, quando nós somos desobedientes, nós arcamos com as nossas consequências. Mas infelizmente, não estou aqui para dizer mal de pai nenhum, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso pai para que se prolongue os nossos dias na terra. Mas se nós conseguimos ler um pouco mais abaixo, está escrito bem claro: e vossos pais não provoquem a ira em vossos filhos, mas criai-vos ele na doutrina da palavra de Deus. Existem muitos pais que são ímpios, que quando você está dentro de casa, batendo a sua casa, está louvando a Deus, ele chega para você e diz: por que é que você deve louvar? Você está na prova. E quando você está em casa louvando a Deus, chega alguém perto de você: o porquê é que você quer adorar? Deus nunca te responde. O porquê é que você quer louvar? Deus nunca vem aqui te socorrer. Diz a Bíblia que Deus agora envia o profeta Samuel. O próprio Deus estava ali, e decidiu buscar dentro de um campo no meio de muitas ovelhas. Agora pegar a Davi e transformar ele em um grande
Davi no meio de muitos. E quando Davi se ajoelha, antes de falar sobre como ele se ajoelha, eu quero falar de uma parte em que muito me chama a atenção. Quando Samuel disse bem claro, e não se assentaremos em volta da mesa até que ele venha, os seus irmãos tomam um susto. Ué, pastor, por que é que os seus irmãos tomam um susto? Porque diz alguns historiadores, alguns estudiosos, que naquela mesa não tinha vaga para Davi, porque Davi estava sempre a cuidar das ovelhas. Quando a sua mãe preparava comida, levava até o campo para que ele viesse se alimentar. Então vamos dizer que naquela mesa não tinha espaço para Davi. Quando o profeta Samuel diz: nós assentaremos em volta dessa mesa até que ele venha, os seus irmãos ficam: olha lá, alguém vai ficar de fora, olha lá, alguém não vai ver o que é que vai acontecer, olha lá, vai acontecer algo inusitado, não tem espaço no pedreiro aqui. Ô meu filho, tem muita gente fechando a porta para você, tem muita gente agora querendo te afastar, tirar todo o espaço, mas hoje eles vão ter que ouvir a seguinte palavra: ninguém se assenta na mesa até que você venha chegar, ninguém vai se assentar na mesa até o dia que tiverem que contemplar a tua presença nessa mesa. Você não entendeu? Ele disse bem claro: prepara uma mesa perante mim, na presença daqueles que me desprezam. Prepara uma mesa perante mim, na presença daqueles que não acreditam em mim. Prepara uma mesa perante mim, na presença daqueles que só querem ver o meu mal. Prepara uma mesa diante de mim, na presença daqueles que fazem reunião para me tirar. Prepara uma mesa perante mim, na presença daqueles que não acreditam na minha palavra. Prepara uma mesa perante mim, naqueles que não acreditam que eu tenho capacidade. Mas hoje meu Deus vai preparar uma mesa, porque eles vão ter que ver o gigante cair através da tua vida, através da tua história, através do teu louvor, através da tua capacidade. Revelação de Deus para a tua vida. Tem muita gente achando que você não vai conseguir. Tem muita gente achando que a tua vida vai parar onde está. Tem muita gente que fala assim: é simplesmente uma jovem, é simplesmente um jovem. Mas Deus, ele pega quem não é e faz ser. Deus pega quem não tem aparência e coloca a aparência. Deus, ele usa o menino para derrubar os gigantes. Quando os meninos aqui para derrubar os gigantes, cadê você? Cadê você? Você é escolhido. Ele podia chegar naquela casa e selecionar, porque naquela casa havia homens de guerra. E Deus me deu uma revelação. Eu falei: Senhor, é bom que um homem de guerra administre o reinado, porque quando tiver guerra, ninguém vai conseguir abater o exército dele, porque ele mesmo vai treinar com todo o sangue, com toda a sua disposição, a sua equipe. Eu falei: Senhor, é bom ser um homem de guerra. E Deus falou assim: não, eu pego quem não é de guerra e faço ele ser de guerra, porque é melhor ele se pautar em mim do que ele se pautar no que ele sabe, porque quem sabe demais não consegue nada.